Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós na manhã de hoje e que as primeiras palavras ainda sejam de agradecimento a Deus nosso Pai pela vida, a Jesus por todas as oportunidades e acolhimento, a irmã Maria Angélica por abrir as portas dessa casa de amor e nos dar todas essas oportunidades de trabalho e que possamos, como foi dito, fazer o melhor proveito de tudo aquilo que pudermos extrair da manhã de hoje. Bom dia a todos que se encontram aqui no salão, aos que já se encontram nas salas. Bom dia aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, assistindo a essa como a todas as reuniões, porque sabemos que eles se encontram aqui, estudando como nós, precisando de toda orientação, precisando de todo conhecimento, porque sem o conhecimento, nós somos cegos, caminhando sem saber por onde vamos. E temos em todo o conhecimento realmente aquilo que precisamos para que a nossa jornada seja a melhor possível. Então, mais uma vez, bom dia, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare. E a irmã Maria Angélica já trouxe para nós o estudo. Eu acho que a Dulce já pode falar que já vamos fazer a prece de encerramento, né? Porque hoje nós vamos falar do pão da terra e do pão do céu. Para que a gente possa tratar do pão da terra e do céu, a gente logicamente compreende que o pão é aquilo que sustenta. Desde os primórdios, o pão tem sido alimento que sempre sustentou a todos nós, que alimentou. E o pão foi usado por Jesus em vários momentos de sua passagem, trazendo para nós o ensinamento. Inclusive fazendo referência a ele mesmo, como nós vamos ver. E quando a gente vê o pão da terra e o pão do céu, muitas vezes a gente pode se questionar o que uma coisa tem a ver com outra. Porque quando a gente fala de uma coisa material e de algo espiritual, muitas vezes pensamos de forma equivocada que um se contrapõe ao outro, porque ouvimos tanto dizer que quanto mais apegados à matéria, menos espiritualizados somos. Mas quando falamos de alimento, principalmente aquele que realmente sustenta todos nós, falamos de um alimento, por exemplo, da terra, o pão da terra, como sendo a nossa necessidade de cultivarmos os melhores hábitos, as melhores condições, para que o nosso corpo físico, que é o veículo que nos é dado, para que nessa encarnação possamos caminhar cada vez melhor. Vivendo todas as experiências que precisamos, temos que cuidar do corpo, para que o corpo seja esse veículo que nos permita vivenciar cada vez melhor as experiências que são necessárias. Quando abusamos, através dos nossos vícios, dos nossos defeitos, abusamos do uso do corpo por alimentação, muitas vezes por descuidos, considerando, por exemplo, noites mal dormidas ou pouco dormidas, porque o repouso é um campo necessário, vamos desgastando um veículo que para nós é importante. Nosso processo de reencarnação, ele é necessário para que, através do meio material, nós possamos viver as experiências do Espírito. E vamos viver tantas quantas forem necessárias para que a gente possa melhorar. E hoje, olhando para todos nós, sabendo que a lei é de progresso, essa é a nossa melhor encarnação. E conhecendo a necessidade de nos preservarmos, mudamos muitas vezes comportamentos que até muito tempo atrás, e a gente pode falar muito tempo porque a gente já começa a fazer a mudança assim que a gente começa a conhecer a necessidade de cuidar do corpo, a gente começa a fazer com que a mudança ela interrompa certos abusos. A gente passa a se cuidar mais. A ciência ela vem evoluindo de forma com que remédios, com que atividades, mostrando a necessidade de cuidar do corpo, nos traz qualidade de vida. E, através da qualidade de vida, prolongamos a nossa existência de acordo com a nossa programação, não abreviamos a existência. E temos
mesmo que seja um curto espaço de tempo, condições para que a gente possa realmente fazer tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que está planejado. Não vivemos mais subestimando a bondade de Deus, achando que Deus para nós é algo que não precisa ser vivenciado, que somos autônomos na nossa caminhada, e lembrar só de Deus nos momentos de dificuldade. Passamos a lembrar dele no dia a dia. Por exemplo, quando a ciência nos traz um remédio que é para cuidar do corpo, ao invés de nós reclamarmos, poxa, estou tomando um remédio, agradecermos a Deus e falar, abençoado seja aquele grupo ou aquela pessoa que estudou e permitiu que esse remédio, chegue até mim como forma de curar as minhas enfermidades físicas. E aí vemos realmente quanto progresso nós temos feito. Antigamente, fala assim, uns 30, 40 anos atrás, falar de velhice, falavam-se de 60 anos, 65 anos. Hoje falamos de 80, 90, 100 anos já não é mais novidade, porque passamos a cuidar do corpo, passamos a mudar o nosso estilo de vida, passamos a fazer aquilo que realmente é necessário para que a gente continue vivendo as nossas experiências, as experiências espirituais. Experiências essas que vão permitir que a gente, por exemplo, consiga realmente perdoar, aprender, desenvolver potencialidades, desenvolver nossas virtudes, que todos nós temos. Mas uma vez que a gente já consegue compreender, e para nós é fácil compreender o cuidar do corpo, até porque quando nos sentimos bem, fazemos cada vez mais. Mas e o cuidar da alma? Será que os nossos pensamentos hoje são pensamentos saudáveis? Será que nós estamos nos alimentando espiritualmente, todos nós espíritos, que a gente costuma dizer do meu espírito, né? Mas somos nós, espíritos encarnados. Nós estamos nos alimentando do que é realmente bom? Será que nós estamos olhando para fora e começando aquelas questões de julgamento, sem olhar para nós e julgarmos a nós mesmos das nossas atitudes, reflexões que nós precisamos fazer acerca da vida? E quando a gente começa a ver esse alimento espiritual, o pão do céu, nós fazemos uma reflexão. O que o Evangelho representa na minha vida? O que Jesus representa na minha vida? Será que nos momentos em que estamos confortáveis, nós paramos para poder refletir sobre o que Jesus representa, sobre o que o Evangelho representa, sobre esse código de conduta moral que nós temos às mãos para o nosso bem-estar? Será que nós paramos para poder refletir? Qual a importância disso nas nossas vidas? Porque nós não vamos precisar, muitas vezes, do Evangelho, nós não vamos precisar pensar em Jesus, como eu falei, quando as coisas estão boas, mas nos momentos em que elas se encontram no mar, naquela calmaria, é onde nós precisamos recorrer, é onde nós precisamos fortalecer em nós a mensagem do Cristo. Porque quando nós nos fortalecemos, quando nós fazemos com que esse pão seja absorvido por nós, é justamente nos momentos de embate que nós vamos ter a reserva necessária para que a gente possa travar essa chamada batalha. Da mesma forma que no corpo físico nós temos que nos alimentar para que possamos trabalhar, nós precisamos gastar energia com aquilo que é necessário fisicamente, nós precisamos também fazer, vamos dizer assim, acumular a energia necessária no campo espiritual. Nos fortalecermos diante do Evangelho. O Evangelho do Cristo não é uma mensagem morta em que ficou parado lá atrás. Apesar de que o próprio Jesus
já nos havia dito, porque conhecia e conhece cada um de nós, ele falava para a gente, ele falou para nós, que quando nós estivéssemos preparados, ele enviaria um outro Consolador. Ele rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador que nos faria lembrar tudo o que ele disse e nos trazer coisas novas para ficar conosco pela eternidade. Então ele sabia que nós iríamos esquecer, como nós realmente esquecemos. Como hoje nós vemos o mundo vivendo os extremos, as questões pessoais, materiais, muito exacerbadas, que nós ainda vemos e nós também ainda praticamos. Mas como se alimentar com o Evangelho? Como fazer, como ver a mensagem de Jesus cada vez mais fortalecer cada um de nós? O Cristo não deixou nada escrito. Ele veio mostrar a todos nós como fazer. E quando nós analisamos a vida de Jesus é simples. A nossa vida é simples. Nós que complicamos. Quando nós começamos a estudar, por exemplo, o Evangelho de João, nós vemos logo no início o relato das bodas de Caná. Uma festa de casamento em que Jesus, 3 dias após ter reunido os seus discípulos, participa dessa festa junto com Maria. Em dado momento, todos nós conhecemos essa passagem, o vinho acaba, o que era considerado assim, vamos dizer assim, uma grande vergonha. E Maria chega para Jesus e fala: olha, acabou o vinho. Quando a gente olha no relato bíblico, né, a gente pega o Evangelho, Jesus fala para Maria: tudo bem, mas e aí? Ela não dá importância para o questionamento de Jesus, porque ela sabe da condição de Jesus. Ela vira para os serventes que lá se encontram e fala para eles: façam tudo que ele vos disser. Uma das poucas passagens que nós vemos de relato de Maria tem uma importância tão grande para nós desde aquela época, porque deveria ficar gravado na nossa cabeceira, na geladeira, no carro, em todos os lugares que nós nos encontrássemos. Faça tudo o que ele vos disser. E nós fazemos aquilo que nos é conveniente. É lógico que os servos levaram as tinas cheias de água, houve aquele chamado primeiro milagre, aonde ele converte a água em vinho, e todos ficam maravilhados pela qualidade do vinho em que foi oferecido no final. Mas Jesus já disse para nós muita coisa, e até hoje, o que nós temos feito? Muita coisa, graças a Deus. A doutrina espírita vem trazer para nós todo o ensinamento do Cristo, e nós estamos aqui, dispostos a aprender, dispostos a fazer com que esse alimento espiritual, esse alimento que sustenta todos nós, não no dia a dia das nossas batalhas físicas, mas no dia a dia das nossas batalhas morais, na dificuldade que nós temos de olhar até para nós mesmos e muitas vezes não nos aceitarmos. Façam tudo o que ele vos disser. É um exercício diário, porque, como eu disse, nós fazemos aquilo que nos é conveniente, e nos momentos, justamente, em que a calmaria atinge a todos nós não fazemos o que ele nos disse. Se nós aprendermos a sermos caridosos, e, por exemplo, todos nós, em nossas vidas pessoais, casamento, com filhos, relacionamentos interpessoais de trabalho, onde quer que nos encontremos, nós temos que ser caridosos uns com os outros, por exemplo, estendendo as mãos, estendendo as boas palavras, perdoando.
porque o perdão é algo que incessantemente nos é exigido, não por ninguém, mas pelos momentos em que nós atravessamos. E quando nós não perdoamos as falhas, nós não reconhecemos que o nosso irmão, ele pode errar, porque nós também erramos, nós fazemos com que a nossa vida seja mais complicada. Aí nós vemos o quanto do que o Jesus trouxe para nós de alimento espiritual, nós ainda deixamos lá no potinho de casa. A gente ainda não se alimentou dele, está lá, prontinho para a gente poder fazer. Quando Jesus nos traz o amai os vossos inimigos, em que a gente olha para a rua, vê tantas atrocidades, e o nosso pensamento é de revolta, nosso pensamento é de julgamento rigoroso, nós não pegamos aquela pitada de amor que Jesus deixou para nós, porque a gente não consegue enxergar um irmão que é muito ainda voltado ao mal, aonde ele ainda erra muito, para poder dizer assim: Senhor, ilumina o pensamento desse irmão, para que ele algum dia, ele possa cair em si como um filho pródigo, ver as atitudes que está tomando, e ele possa tomar um novo caminho. Porque amar os vossos inimigos, como nós já estudamos, e vale aqui relembrar, não é colocar nossos inimigos, desculpe, não é colocar o inimigo dentro de casa, né, ter com ele o mesmo sentimento de amor que nós temos pelos amigos, por aqueles que nos são caros. Mas o que Jesus fala e que consta no Evangelho segundo o Espiritismo é não desejar o mal, é ter consciência de que todos nós erramos, uns mais, outros menos, mas não existe um maior erro e um menor erro, existe o erro. E todos nós que já, apesar de sempre existir o erro, nós cometemos as pequenas falhas e nós rogamos o amparo de Deus e o perdão, esses irmãos também precisam desse amparo e desse perdão. É esse alimento espiritual, é encontrar em Jesus essa figura amorosa, que ampara, sustenta, que é misericordiosa com todos nós, que não nos deixa, não nos abandona, porque Ele nos disse, Ele nos assegurou, toda ovelha que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E se a gente olha para fora e vê ainda essas chamadas atrocidades, como é que nós vamos confiar em Jesus? Porque se Ele mesmo falou que ninguém vai se perder, nenhum desses irmãos se perdem, e nós somos tão rigorosos no julgamento. É abrir os olhos para uma realidade que também depende de nós. É sermos caridosos materialmente? Sim, porque nós vivemos no mundo material, precisamos de recursos materiais, precisamos ajudar, porque quem passa fome e sede precisa do alimento, precisa da bebida, precisa manter o corpo. Mas sermos caridosos moralmente, ouvir, simplesmente estar presente. Quantas vezes nós olhamos em cada rosto, já completamente desgastado pelas dificuldades que muitas vezes não são externadas, mas que precisam de nosso carinho. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho que nos fortalece a alma, diz para cada um de nós, que Jesus disse no Sermão das Montanhas: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a gente confunde essa justiça com a nossa justiça tão imperfeita.
Por isso que a gente tem que olhar as mensagens de Jesus sempre pelo lado espiritual, porque Ele fala para nós de uma forma muito além do que ainda conhecemos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque essa justiça é o caminho justo, é o caminho alinhado com as leis de Deus. Nós poderíamos, por exemplo, estar falando bem-aventurados os que desejam agora estarem cumprindo a lei de Deus, porque serão saciados, porque teremos essa condição moral de sermos melhores. Esse pão espiritual que eu falei, nós também recorremos ao Sermão da Montanha, às bem-aventuranças, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. Porque quando estamos fortalecidos, pode vir a tormenta que for, que nós vamos saber ultrapassar. Nós não vamos mais cair em desânimo, ou se cairmos, porque ainda somos falíveis, nós vamos lembrar de Jesus. E como nós já vimos no encontro de Jesus, pensar logo o seguinte, o que Jesus faria? Se eu ainda não ouço o que Maria Santíssima falou por os serventes, façam o que ele vos disser, pelo menos nos momentos de dificuldade, vamos refletir, bom, o que Jesus faria? Já que estudamos a doutrina espírita, já que estudamos o Evangelho, porque quem pensa que estudando a doutrina espírita, estudando o Evangelho, vai ficar imune de problema? Nós sabemos que não. Só que Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, não dá a nenhum de nós, tenhamos a certeza, por mais difícil que seja, um fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Então, se hoje nós estamos passando, por exemplo, por esse momento de pandemia, por esse momento onde vemos tantos desmandos em todo o mundo, vemos guerras, ao longo dos anos sempre vimos desavenças, poder, a busca pelo poder, e nós ficamos assim perplexos. Se nós ficamos perplexos, não é porque nós estamos julgando, é porque nós estamos vendo uma realidade que para nós não cabe mais hoje. Mas nós compreendemos porque ainda muitas vezes cabe para alguns. É olhar para o mundo e falar assim, eu faço parte do mundo e eu vou fazer a minha parte, porque eu estou forte. Eu vou conseguir ajudar aquele que ainda está enfraquecido, porque eu consigo levar uma palavra do Evangelho, eu consigo mostrar Jesus, aquele amigo incondicional de todas as horas, para aquele que ainda não conhece Jesus ou que nos momentos de aflição esquece. Quantos de nós não esquecemos Jesus? Quantos de nós não esquecemos de Deus, nosso Pai? E o próprio Mestre nos fala, eu e o Pai somos um. Porque Jesus está tão alinhado com a vontade de Deus, que ele já permite, em outras crenças religiosas, ser confundido com a própria imagem do Pai. No livro Nosso Lar, deixa eu pegar aqui, numa conversa de André Luiz com Laura, a mãe de Lísias, ela diz o seguinte, espera aí que eu botei na ordem errada aqui. Ela diz o seguinte, não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? É Laura, mãe de Lísias, conversando com André Luiz.
Jesus não preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia, menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos, igualmente, a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Era a dona Laura explicando a André Luiz o alimento com que lá em nosso lar era predominante, que era justamente o amor. O amor é a essência de tudo. O amor é que faz com que a gente caminhe de forma segura. No livro Vinha de Luz, Emmanuel, ele traz para nós, logo no início, no prefácio, ele fala para nós o seguinte, eu me permitam ler porque uma parte da introdução, porque a gente compreende as palavras de Emmanuel e, para não restar dúvida, porque eu, com certeza, se eu fosse tentar reproduzir, eu iria fazer com que a imagem ficasse distorcida. O Emmanuel diz o seguinte, meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções, mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas em que se enclausuram em nuvens negras atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais, através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra da tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entendiou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas desse livro despretensioso, ele, no caso, fazendo referência ao livro Vinha de Luz. Então vejamos a importância. Emmanuel, nesse livro, aonde ele vem trazendo, ele vem explicando várias passagens do Evangelho, um livro riquíssimo. Aliás, a série Fonte Viva, ditada por Emmanuel na psicografia do Chico Xavier, é uma série maravilhosa. Se nós tivermos oportunidade de ler, que façamos. Se nós já tivermos lidos, que possamos reler. Emmanuel traz observações assim, simplesmente maravilhosas para todos nós. E veja que ele abre o livro em sua introdução falando que muitos de nós cultivamos em nosso pensamento, ou seja, ao invés de nós alimentarmos o nosso campo espiritual com bons pensamentos, nos fortalecermos para os momentos de embate, nós cultivamos dor, sofrimento,
tristeza, que nos torna cada vez mais vulneráveis justamente a esses embates que nós precisamos enfrentar. Porque um dia que nós precisamos ser chamados à luta, o dia que nós precisarmos, nós seremos. Porque se nós ainda estamos no mundo de expiações e provas, nós estamos sendo provados aquilo que nós já conseguimos fazer e aprendemos, como espíritos melhores a alcançarmos moradas mais felizes. Mas como fazer isso? Como estar fortalecido se às vezes cultivamos ainda tantos pensamentos que nos levam às enfermidades? Devemos caminhar juntos, uns dando as mãos aos outros. O Evangelho é vivo. Toda vez que nós lemos o Evangelho, nós falamos, ou deveríamos pensar, foi escrito semana passada? Porque para mim muitas vezes parece que foi escrito recentemente. E olha que o Evangelho, as mensagens de Jesus veio trazendo para nós mensagens que foram trazidas antes dele, pelos profetas, porque o próprio Cristo disse que ele veio cumprir a lei. Ele não trouxe nada novo, mas ele veio dizer ele veio mostrar como é que faz. Ele veio mostrar que o amor é a essência de tudo, como nós vimos na declaração de Dona Laura, que fortalece a cada um de nós, que é o alimento espiritual, o amor. Mas como amar a nós mesmos, se nós ainda cultivamos, nós ainda nos alimentamos dos vícios, nos alimentamos daquilo que é alimento, mas não é um alimento que fortalece, é o alimento que deteriora. Quantas vezes nós, abraçando a doutrina espírita, nós recorremos, por exemplo, ao nosso anjo guardião, para que nos momentos de dificuldade, esse querido amigo que nos acompanha a todo instante, ele possa inspirar em cada um de nós as melhores resoluções, mas que cabe a cada um de nós tomarmos as decisões. Quantas vezes nós falamos, puxa, ainda bem que eu pensei nisso, no momento de dificuldade. Mas se nós não estivermos preparados para podermos ouvir a esses irmãos, a esse querido mentor, esse anjo de guarda, se nós não estivermos fortalecidos na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vamos ter condições de ouvir a esse irmão? Nós não teremos condições. Nós estaremos como aquela pessoa que está no meio do burburinho, naquele meio daquela confusão, e está tudo muito alto, e as pessoas falam, e a gente não consegue ouvir. Só quando a gente sai, a gente se coloca um pouco de lado, que parece que o problema ainda está lá, mas que tudo se acalmou um pouco, a gente consegue ouvir. Aí as soluções aparecem. Não foi porque apareceu naquele momento, já estavam ali. Mas nós não dávamos vazão para que o amor de Deus pudesse, em nós, permitir que nós ouvíssemos aqueles irmãos, esses irmãos que estão torcendo por cada um de nós. Ainda no livro Vinha de Luz, no item intitulado Esperança, Emmanuel também fala para nós o seguinte, no decorrer do texto: nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Às vezes a gente quer fazer, mas não pode, a gente não se acha em condição. Mas será que a gente não pode levar justamente a esperança para o outro? Nós não podemos levar o alimento espiritual para o outro? Podemos. Já conhecemos o suficiente para poder fazer isso. Já conhecemos o suficiente para não deixarmos o passarinho fazer ninho na nossa mente.
a gente já pode espantá-lo assim que ele pousa. Esse passarinho que são os maus pensamentos, ainda aquelas coisas que perturbam e que nos afastam muitas vezes de Deus. Mas compreendendo a doutrina espírita, sendo um cristão verdadeiro, a gente rapidamente recobra a nossa consciência e nos aproxima de Deus. Nós estudamos, e André Luiz trouxe para nós também no livro Nosso Lar, que quando ele se permitiu ter um pensamento bom, ele foi ajudado, ele viu a ajuda que estava ao lado dele o tempo todo. E nós somos assim. Deus, Jesus, os bons espíritos, Irmã Maria Angélica está ao nosso lado ao tempo todo. Quantas vezes a irmã já falou que ela quer nos ajudar, mas a gente não deixa. Imagina, nós não deixarmos a irmã Maria Angélica nos ajudarmos. Parece um contrassenso, mas é isso que acontece, porque nós nos fechamos para ajuda, porque a ajuda vem através de amor, mas não vem da forma como nós esperamos. A ajuda vem justamente através do alimento espiritual, que é essa doutrina abençoada, que, um parêntese, ontem comemoramos, o aniversário de nascimento, o dia de Kardec, e falta só 5, o dia de Kardec, esse abençoado Espírito que trouxe para cada um de nós, essa doutrina que nos encoraja, que nos consola. Quantas vezes nós procuramos nessa doutrina realmente o verdadeiro caminho a nós seguirmos? E quando nós lembramos de Jesus, nos últimos dias do seu ministério, nos últimos dias em que Jesus fala, olha, eu estou indo, e os discípulos quase que entram em pânico. Como você vai? Não, Senhor, nós vamos com o Senhor. E Jesus fala, vocês não vão agora comigo, mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu vou preparar o lugar para receber a todos vós. E Jesus traz essa mensagem para nós, e nesse momento, ainda reunido com seus discípulos, vem a questão de Tomé e fala, Senhor, mas se o Senhor está indo, nos mostra pelo menos o caminho. Fala, Tomé, me veja, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus fala que quem caminha com Ele não caminha nas trevas, mas que terá a luz eterna. E cada discípulo ali, preocupado com a ausência de Jesus, chega a Filipe e fala, então, Senhor, já que o Senhor está indo, pelo menos nos mostra o Pai. E Jesus olha para ele e fala, Filipe, você não compreende que quem me vê, vê ao meu Pai? Ficou comigo tanto tempo e não compreendeu que olhando a mim, você está enxergando o Pai? Será que nós somos esse discípulo? Muitas vezes sim. Nós queremos as graças, as bênçãos de Deus, e esquecemos, como Maria preceituou para nós, façam tudo o que Ele vos disser. A gente esquece de fazer o que Jesus nos falou, que Jesus nos traz até hoje. Meus irmãos, o Evangelho é a bênção que cada um de nós possui na mão, porque não depende de absolutamente ninguém para nós transformarmos as nossas vidas. Não é fácil. Porque se fosse fácil, nós já tínhamos transformado e já tínhamos passado por um mundo melhor, um mundo mais feliz. Nós estaríamos vivenciando experiências totalmente diferentes. Mas agora é chegado o tempo.
É chegado o tempo porque o conhecimento já está disponível. É chegado o tempo porque nós já temos a vontade. É chegado o tempo porque, mesmo caindo, nós já sabemos como levantar. Como olhar para Jesus e falar: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade, me perdoa pelos erros. Coisa que há muito tempo nós não faríamos, nós culparíamos muitas vezes outras pessoas pela nossa queda. Mas hoje nós já reconhecemos que caímos, mas que temos nas mãos um código de conduta ditado pelo próprio Cristo para todos nós. Que tenhamos esse alimento divino em nossas mãos. Que saiamos cada vez mais fortalecidos com o alimento que realmente nutre a todos nós, como a dona Laura disse, que nos nutre em espírito, não só olhando o corpo físico, mas olhando a nossa vida como espírito imortal. Que tenhamos a certeza que somos muito amados e que Deus, nosso Pai, está sempre abrindo as portas de oportunidades para nós. Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, vai nos buscar onde nós estivermos, para que nenhuma ovelha que foi confiada pelo Pai se perca. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare, nos sustente. Que Deus, nosso Pai, por misericórdia, abra sempre as oportunidades de novos caminhos para todos nós. Graças a Deus.